Olá, pessoal. Eu sou a Rosana Mello, diretora aqui da IEP, uma agência especializada em Nova Zelândia e que acredita em intercâmbio com propósito. É por isso que hoje eu tenho dois convidados aqui super especiais para discutir mais um tema que eu acredito que vai ser de interesse de muita gente, né? Eu, inclusive, estou super curiosa por essa conversa. Tenho certeza que eu vou aprender muito e espero que vocês também tirem bastante proveito aí e consigam entender quais são as diferenças entre cursar um mestrado aqui no Brasil ou um mestrado na Nova Zelândia. Então, hoje eu tenho como convidados aqui a Aline Cruz, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei. Ela já fez o mestrado dela, doutorado, pós-doutorado, e já dá aula há bastante tempo, né? Não vou falar quantos anos, não, viu? Só para não parecer assim, que né, você tem mais de 23, né? E do outro lado aqui eu tenho o Anderson, que ele é representante da Southern Institute of Technology, que é a SIT, é uma instituição parcialmente do governo na Nova Zelândia, e um dos carros-chefes dessa instituição é também o curso de mestrado para alunos internacionais. Então, eu acho que vai ser bem bacana a gente discutir e ver os pontos de vista dos dois com relação ao mestrado. Primeiramente, sejam bem-vindos vocês dois. Só dá um oi aí para o pessoal ver vocês. Hello! Olá, pessoal. E eu vou ir direto nas perguntas, né, para a gente não perder tempo e já ir com o conteúdo aí para o pessoal. Eu acho que inicialmente seria interessante a gente entender assim uma overview, né? Como é que funciona o mestrado, né? Quanto tempo, as matérias, se tem projeto, se é presencial, se é online, né? Então, só basicamente como que funciona o mestrado. Vamos começar aqui com a Aline no Brasil e depois a gente passa para o Anderson. Tá certo, então. Obrigada, Rosana, né? Boa tarde a todos. Bom, no que diz respeito aos 2 anos, né? Porque geralmente mestrado, tanto profissional quanto acadêmico no Brasil, vão ser aí 24 meses. Basicamente, o primeiro ano são os anos de disciplinas, e aí você teria disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, de acordo com o seu projeto de pesquisa. Nas diferenças aí entre o mestrado profissional e o acadêmico, dado o perfil, né, desses cursos no Brasil, o mestrado acadêmico, eu até tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entender que ele também não é profissional, né, mas vamos dizer que ele é voltado para formar, para qualificar pesquisadores e docentes de qualidade. Então, é um aprofundamento do conhecimento que você adquire na graduação. Ele não exige uma experiência profissional, né, para fomentar aí nos 2 anos um maior sucesso durante. E aí, assim como no processo seletivo para entrar, tanto no mestrado acadêmico quanto profissional, você tem que submeter uma proposta, um pré-projeto. Depois de passados o primeiro ano, em alguns casos você pode até avançar um pouquinho mais no segundo ano, cumprindo os créditos, né, que são as disciplinas, você vai então desenvolver o seu projeto sob orientação de um professor. No caso do mestrado acadêmico, você vai ser voltado para a pesquisa, né? Vai ser um aprofundamento maior, é uma demanda muito mais intensa, é um volume diário de leitura, vamos dizer, de detalhamento, você realmente entra nos bastidores do conteúdo ao qual você tem acesso. No caso do mestrado profissional, geralmente aquele mestrado está ligado a alguma demanda específica do mercado. Então, vamos pensar assim, até pouco tempo atrás, a Petrobras financiava alguns mestrados profissionais porque ela queria atender alguma demanda específica dentro da empresa. E isso vai ser feito para uma série de setores, no setor de saúde coletiva, no setor da educação, muito no setor de finanças, de administração. Hoje em dia está muito em voga para o setor, né, para voltado para o empreendedorismo e para as engenharias, para setor voltados para a inovação. Então, são demandas específicas de setores produtivos da sociedade que vão exigir ali problemas reais sendo desenvolvidos pelos alunos durante o mestrado profissional. No acadêmico, já não existe essa demanda ligada ao mercado real, vamos dizer assim, né? Você tem as várias áreas e sub-áreas de conhecimento, então você vai tender a aprofundar essas temáticas, inclusive do ponto de vista teórico, algo que não é feito no mestrado profissional. Então, pensa assim, por exemplo,
No caso do profissional, ele geralmente vai estar já ligado ao mercado de trabalho. Pode ser que a própria empresa dele, né, acaba incentivando que ele entre naquele mestrado, ou ele vai identificando um nicho no mercado e se interessa por fazer aquele mestrado profissional. O acadêmico, não. Um estudante de graduação que quer seguir a carreira de pesquisador ou docente, ou que ainda, inclusive, nem se decidiu qual o caminho, ele pode ir para o mestrado acadêmico e talvez trilhar um caminho profissional que não só de pesquisador e docente, né? Em termos do dia a dia, eu queria ressaltar que a demanda diária de dedicação do mestrado acadêmico comparado com o profissional são bem distintas. O mestrado profissional você consegue conciliar de forma bem tranquila, na maioria das vezes, obviamente depende de cada um, o trabalho com o mestrado. No caso do mestrado acadêmico, geralmente, né, quando possível, todos ali matriculados vão ter uma bolsa de estudo que exige dedicação exclusiva, então essas pessoas não vão trabalhar. Mas quando trabalham, a exigência vai ser muito grande e, às vezes, muitas pessoas que trabalham têm muita dificuldade de trabalhar e fazer o mestrado acadêmico ao mesmo tempo. São perfis diferentes, intensidade de demanda diária de estudo e de desenvolvimento ali das atividades no dia a dia que são bem distintas entre os dois, diria assim, mas ambos têm o trabalho de conclusão de curso, e só que ambos são avaliados pela CAPES, né? Só que as exigências são distintas. Então, se eu fosse dizer, né, para quem está no mercado trabalhando e quer continuar trabalhando, dependendo do que ele imagina para o futuro dele, realmente o profissional permite uma maior flexibilidade. Os dois são presenciais, são? Não, aí você não necessariamente. O acadêmico sempre vai ser presencial. Estão surgindo mestrados à distância, né? O ensino à distância tem crescido no país, mas eu não saberia dizer para você o percentual, mas o percentual de profissional comparado com o acadêmico no Brasil já é bem menor. A gente tem 4.577 cursos de mestrado no Brasil, 80% são acadêmicos e 19% são profissionais. E aí, só desses 19%, uma parte bem pequena é à distância. A flexibilidade do profissional é que, geralmente, você vai conseguir ter aulas sexta e sábado, ou eles vão concentrar para realmente facilitar, combinar com o dia a dia do profissional. O acadêmico, não. Já é uma dedicação intensa diária. Inclusive, você não tem, muitas vezes, nem vida social. O acadêmico é aula todo dia? O acadêmico, assim, a princípio você pode ter aula todo dia, mas geralmente como você faz 3 disciplinas ao longo do semestre, eles concentram, né? Vamos fazer segunda, terça e quarta, mas nem são as aulas que é o tão pesado, é a demanda das disciplinas, é o estudo em casa que vai te demandar muito tempo. Entendi. Então agora eu tô super curiosa para ouvir o outro lado. Certo. Conta pra gente, Anderson, como é que funciona na Nova Zelândia? Legal. Bom, prazer para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Anderson, eu trabalho para a SIT, conforme a Rosana apresentou. Na verdade, nós temos uma linha apenas do nosso mestrado em gerenciamento aplicado. A SIT oferece hoje mais de 200 cursos. O curso de mestrado mais popular da SIT, que a gente vai abordar nessa conversa hoje, é o Master of Applied Management, que na verdade é um mestrado voltado para as áreas de gerenciamento, de administração. Ele é um mestrado bem profissionalizante, né? Ele tem uma linha acadêmica, mas pequena parte do curso, né? Ele tem um total de 180 créditos, que nós chamamos de o equivalente a 1 ano e meio acadêmico, que na prática, no nosso calendário, vai sair o equivalente a uns 13, uns 14 meses do calendário. Então, pegando um exemplo, ele pega um curso desse que inicia em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2021, ele vai terminar em maio de 2022. Tá? Este curso aí, ele é composto por equivalente a 90... Antigamente nós tínhamos ele mais extenso, né, equivalente a 90 créditos para a tua tese de mestrado, e atualmente não, atualmente ele é bem mais voltado para a parte profissionalizante mesmo. Então, hoje o curso ele é composto por 60 créditos do teu projeto de pesquisa, que é a parte final do curso, mas os primeiros 8 meses do curso, praticamente, tu só vai cursar as disciplinas, né, que compõem o mestrado, que é como se fosse um MBA. Então, como se fosse tivesse fazendo uma pós-graduação, um MBA. Então, tem o equivalente aí a 5 disciplinas bem densas, como gerenciamento aplicado,
gerenciamento internacional, que vai ter disciplinas de marketing, práticas sustentáveis de negócios e projeto de gerenciamento. Então, depois que tu já tem toda essa base, né, acadêmica, né, dessas disciplinas, aí a gente parte para o projeto de pesquisa, que ele é um pouco mais aberto, né, isso se tratando de um mestrado dentro da Nova Zelândia. Aí tu vai escolher um tema no qual tu vai dissertar e apresentar essa tua proposta de negócio, projeto de pesquisa, inclusive, tu pode apresentar um plano de negócios voltado para o padrão da Nova Zelândia, que hoje é o país mais fácil para iniciar um negócio, tá? E aí, essa última parte do curso, tá? Esses 60 créditos que compõem os últimos 4 meses do curso de mestrado, na verdade, ele seria uma parte do curso que tu não precisa estar na universidade todos os dias, tá? Então, na primeira parte do curso, tu vai ter aula equivalente a 3, 4 vezes por semana, naqueles horários de universidade pública, né? Um dia tem aula de manhã, no outro dia é de manhã e à tarde, no outro dia é só à tarde. Então, a Aline deve estar bem acostumada com esse padrão também, né, de calendário, e isso, na verdade, é o que demanda mais tempo para a gente explicar para o brasileiro que não tem só um horário fixo, vai ter aula todos os dias pela manhã. Então, realmente, disciplinas que compõem aí muitas vezes os 2 turnos, e na última parte do curso tu pode residir em qualquer lugar da Nova Zelândia. Então, quando tu começa a trabalhar no teu projeto de pesquisa, daqui a pouco tu identificou uma necessidade em uma certa região do país e tu gostaria de desenvolver o teu projeto lá naquela região, tu pede autorização para o coordenador do teu curso, para o teu orientador, e aí tu pode manter, né, esse contato com ele por e-mail, FaceTime, Skype, Zoom, são essas opções para tu ir realizando a entrega dos teus trabalhos. Então deixa eu só dar uma resumidinha aqui, né? A Aline falou que aqui no Brasil nós temos 2 tipos de mestrado, que é o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Na Nova Zelândia, nós também temos 2 tipos, que é o By Research e o Coursework, que é um voltado completamente para pesquisa, e o outro mais com aulas, né? Mais sala de aula, mais voltado para o profissional também. Então, assim, basicamente, eu acho que a linhagem é a mesma aí, né? São 2 tipos, possivelmente um focado mais no profissional, um mais no acadêmico, e é claro que olhando para nós aqui, brasileiros, né, estudando na Nova Zelândia, o By Research, ele te dá um pouco mais de flexibilidade, ele deve exigir mais da mesma forma que no Brasil, como a Aline falou, você tem que estudar mais, ficar mais intenso, mas você consegue fazer seus horários. Então, se você fizer um curso, por exemplo, somente By Research na Nova Zelândia, você tem direito a trabalhar mais horas. Você pode trabalhar até 40 horas por semana. Agora, se você fizer um mestrado que é somente, que eles falam, né, by coursework, que é mais sala de aula, né, ele exige a sua presença física. Então, você tem que estar naquele determinado horário, como o Anderson colocou, né? Tem os horários mais variados, que dependendo do semestre, das matérias que você está fazendo. Então, você tem que estar disponível ali naquele momento e é autorizado você trabalhar 20 horas durante o seu curso como aluno internacional, né? Aqui no Brasil não tem nada disso, né? Porque somos brasileiros, podemos estudar, trabalhar, fazer nossos horários, né? Mas acho importante ressaltar essa diferença com relação a se estudar fora do país, né? Que é bem interessante. Uma outra coisa que eu queria perguntar, que é sobre os pré-requisitos para entrar no mestrado, eu já notei ali a Aline falando e ela falou que existe a necessidade de ter um pré-projeto, né? Eu acho que essa é uma diferença muito grande, né, Anderson? Porque com certeza. Na Nova Zelândia não tem necessidade de ter um pré-projeto para ingressar, né? Então eu achei interessante isso aí. Você quer começar falando sobre isso, Anderson? Quais são os pré-requisitos para a gente ingressar num mestrado? Legal, obrigado, Rosana. Na verdade, a gente costuma comentar que o estudante precisa pelo menos ser formado, né? Tem que ter uma graduação, de preferência um bacharelado. Em alguns casos, nós aceitamos tecnólogo para quem quiser ingressar em um mestrado, então não necessita obrigatoriamente cursar uma pós-graduação antes.
Tá? Porém, o que a instituição vai solicitar é uma comprovação de que tu tem experiência profissional, experiência no mercado em pelo menos 3 anos, tá? E no caso do mestrado, eles vão observar com melhor critério, né, a questão das tuas notas durante o teu bacharelado ou o teu tecnólogo. Então, por exemplo, eu tive estudantes que concluíram o bacharelado há 1 ano atrás, estão aplicando agora para uma pós-graduação, desculpa, para um mestrado. E aí eles não foram aceitos porque a instituição entende que tu precisa de um pouco mais de experiência profissional antes de tu aplicar para um mestrado. Se tu quiser, o que a gente pode oferecer, em muitos casos, venha cursar a pós-graduação antes e ao término da pós faz todo o aproveitamento de créditos daquelas disciplinas que tu já cursou e aí tu começa o teu projeto de pesquisa e iniciando um mestrado, então, nesse segundo momento, tá? O curso de gerenciamento aplicado, este mestrado, que nós estamos comentando, ele aceita profissionais de diversas áreas. Então, pegando um exemplo, se formou em letras ou é formado em geologia e quer fazer um mestrado nessa área de gerenciamento, ele é possível, tá? Então, ele é bem voltado para te trazer um aprofundamento nessa área de gerenciamento mesmo, seja no setor público, no setor privado. E esse profissional que depois concluiu o curso, obviamente, ele traz muita experiência, né, muita bagagem para a empresa, de forma que ele traz essas capacidades avançadas, sejam analíticas, gerenciais, a parte de pesquisa. Isso agrega muito no mundo corporativo mesmo, tá? Mas só voltando ao assunto, quais são os pré-requisitos? Então, tem que ser formado e, de preferência, apresentar 3 anos de experiência profissional para que possa aplicar para um curso desse e não necessita de um projeto de pesquisa para aplicar. Isso aí vai ser desenvolvido lá na frente, de acordo com os padrões da Nova Zelândia. A instituição vai te estimular para que tu pense em um projeto de pesquisa voltado para uma necessidade real do país. Só abrir um parêntese aí, Anderson, antes da Aline começar a falar. Primeiro que os pré-requisitos, eles variam de instituição para instituição, né? Então, você está falando sobre a instituição que você representa, que é a SAI, né? E, então, a maioria delas é nota, a primeira coisa, né? Você tem um mínimo lá de nota que tem que atingir, experiência, e tem também o Statement of Purpose, né? A pessoa tem que escrever uma carta explicando por que ela quer fazer aquele curso e o que ele vai agregar na vida dela. Então, todas as instituições exigem isso. Tem instituição que exige carta de recomendação de trabalho, né? Ou às vezes recomendação que seja acadêmica, né? Dependendo do tipo de mestrado que a pessoa vai fazer. Então, varia um pouquinho de instituição para instituição. É basicamente nessa linha, né? Então, dependendo do curso que você quiser fazer, tem que verificar especificamente o pré-requisito, né? E outra coisa também que eu queria comentar, que eu achei muito bacana, que você comentou sobre o mestrado específico da SAI, que ele pode... profissionais de várias áreas, né, podem fazê-lo. Eu acho muito legal, porque eu já tive vários alunos, né, que fizeram esse curso, e o que eles fazem? Eles são de áreas diferentes, né, o gerenciamento, ele sempre agrega, né, então você faz aquela parte inicial e depois foca na sua área, né, se é o que você gosta, você foca a pesquisa na sua área, então é bem legal, porque se você né, da área da saúde, né? Então, aí você faz a parte lá mais acadêmica, de aula, de curso, na área de gerenciamento, e daí foca na área da saúde, uma pesquisa numa área da saúde, ou mesmo já estando lá dentro da Nova Zelândia, a pessoa acaba observando alguma coisa e ela consegue focar naquilo, se vai trazer alguma vantagem para ela. Então, acho super legal essa abertura, né, que a pessoa tem de poder escolher depois o foco. Sim. Direção que ela vai tomar, então ela já vai ter aquele período inicial ali de aprendizado, e durante esse período ela vai estar entendendo, onde que eu vou fazer minha pesquisa, né? Que linha que eu vou seguir. Então não é uma coisa muito engessada, muito amarrada, né? Eu acho bem interessante essa parte aí. Então, desculpa, Aline, tive que te interromper só para fazer esse parêntese aí. Quais são os pré-requisitos que são exigidos aqui no Brasil hoje para fazer um mestrado?
Então, basicamente, tanto no acadêmico quanto profissional, geralmente, obrigatoriamente, você vai ter essa questão mesmo da entrega do pré-projeto. A primeira etapa é uma entrega de documentação, tem que comprovar a sua formação acadêmica, no caso, graduação, e, obviamente, né, a sua produção bibliográfica, o que você fez ao longo da sua vida em termos de produção científica, ou mesmo na atuação profissional. Isso vai ser avaliado por uma banca selecionada dentro dos programas de pós-graduação. Além disso, eles vão avaliar se o seu pré-projeto condiz com as linhas de atuação daquele mestrado acadêmico profissional. Em algumas instituições, no caso do mestrado profissional, pode ter prova de conhecimento. Geralmente vão ser instituições públicas. Nas privadas, na minha pesquisa, não tem. E aí você, depois dessa etapa, parte para como se fosse uma arguição. Vai ter uma arguição, né? Eles querem conhecer um pouco mais da sua trajetória, entender seu currículo, seu pré-projeto, para realmente terem mais ali subsídios para tomar a decisão. No caso do acadêmico, às vezes vão ter seleções internas, mas tem sido feito um movimento no país a primeira etapa é esse aluno fazer um exame nacional. Por exemplo, na área de economia, ele faz um exame da Associação Nacional de Economia, que é da ANPEC, que acontece uma vez por ano, e aí, com base na nota que ele obtiver naquele exame, ele entra ou não já para começar a continuar o processo seletivo dentro da instituição. Na área de administração, tem o teste da ANPAD, que acontece 3 vezes ao ano, se eu não estou enganada. Então, tem essa diferença de público e privado e essa diferença do acadêmico e do profissional. Mas o pré-projeto e, né, comprovar aí a sua formação acadêmica e profissional, isso acontece independente se é acadêmico ou profissional, independente se é público ou privado. Sim, você está falando e eu lembrei também que já fiz inscrição em universidades para mestrado by research, que é de pesquisa, e também pediram qual o tema que a pessoa gostaria de trabalhar. Não era o pré-projeto, né, todo já elaborado, mas era pelo menos a linhagem, né, para a pessoa talvez entender, né, se ia ser adequado ali para aquela universidade, né? Eu ia falar em inglês, fit, para ver se fit na universidade. Então, tem até uma questão da nomenclatura. Por exemplo, o mestrado do qual eu faço parte, que é um mestrado interdisciplinar, a gente pede uma intenção de pesquisa. Ele preenche numa folha, basicamente, objetivos de pesquisa e o tema. Em algumas vai ser realmente um projeto mais elaborado, de 5, 10 páginas. Mas, geralmente, algum norte, em maior ou menor intensidade, esse candidato tem que entregar para a instituição para eles enxergarem se ele realmente vai conseguir, inclusive, desenvolver com base no conhecimento que ele vai ter acesso. Né? Então, essa parte é importante. Então, aqui no Brasil, qual que é o objetivo do mestrado? A pessoa faz mestrado para quê? No caso do acadêmico, para, possivelmente, né, com mais intensidade, ser melhor qualificado para atuar como docente e como pesquisador. Algumas áreas, ele ainda vai ter inserção direta no mercado de trabalho, né, no mercado privado, sobretudo se são áreas, por exemplo, a área da saúde, das engenharias, tem algumas áreas que são mais aplicadas ao dia a dia, né, vamos dizer assim, à vida real, não fica uma discussão tão teórica. Então, como a gente tem várias áreas de conhecimento, né, do que eu conheço, quando você lê em todos os programas de pós-graduação do mestrado acadêmico, a proposta é formar pesquisadores, docentes, e aí alguns vão ter ainda uma maior inserção profissional que não nesse aspecto. Agora, um mestrado profissional, não. É realmente ligado a alguma demanda específica de algum setor produtivo da economia, e aí por isso que, em alguns casos, empresas vão financiar esses mestrados, né? Sobretudo, por exemplo, dentro de uma instituição pública, a UFSJ pode contar anualmente, abrindo editais, oferecendo às empresas possibilidade de financiar um mestrado profissional, porque aí ela vai ter aí uma mão de obra que vai trabalhar com os problemas que a empresa dela enfrenta. Então, aí, nesse contexto, qual que seria, então, a diferença de mestrado e pós-graduação? Porque, para mim, tem uma linha aí meio que, né, parece que eu entendia, eu como brasileira, enxergava o mestrado no Brasil apenas acadêmico. Né? Então, aí agora já sabemos que tem também o profissional, mas me parece que é bem parecido com uma pós-graduação. Porque ainda entra uma outra diferença. A gente tem a diferença de pós-graduação estrito sensu e lato sensu. A estrito sensu... Coisas, né?
combinar. Aí, estrito senso, vai entrar, né, o mestrado e o doutorado acadêmico e profissional, e são cursos avaliados pela CAPES, né, com seus objetivos que a gente acabou de mencionar. Especialização é uma pós-graduação lato sensu, e não necessariamente ela vai ser avaliada pela CAPES, porque a especialização, ela é simplesmente uma atualização de conhecimento. Você pode fazer 15, 20 especializações, né? O processo seletivo é mais tranquilo, não tem tantas exigências, porque você está só atualizando algo que já faz parte da sua formação. O mestrado profissional e acadêmico, não. Você realmente vai ter um salto, né? Eu li até uma reportagem dizendo assim, do ponto de vista da antropologia, que é uma passagem mesmo na sua vida, porque é uma mudança drástica do patamar que você estava para o que você adquire logo, né? Para o estágio que você chega logo após ter conclusão. Então, tem essa diferença ainda. E tem muitas especializações que não são, vamos dizer, credenciadas, não tem nota no ranking nacional dentro da CAPES. Igual, por exemplo, o mestrado, ele tem que ter nota de 3 a 5. 5 é a nota máxima. Quando o mestrado começa, ele começa com nota 3. E alguns cursos de mestrado, se não conseguem se manter, eles saem do ranking e são descredenciados. Especialização, não. Como é só uma atualização de conhecimento, ela não tem essa necessidade de ser avaliada quanto à qualidade, vamos dizer assim, do serviço que está sendo ofertado. É interessante mesmo, hein? Aprendi mais Anderson, e qual que seria o objetivo do mestrado na Nova Zelândia, para quem faz um mestrado na Nova Zelândia? Tá. Bom, falando de um mestrado em uma politécnica, tá? Em uma faculdade do governo voltada para o mercado de trabalho, realmente o mestrado ele vem a te agregar conhecimento, tá? Nessa parte no setor público e privado mesmo, então bem voltado para o mercado de trabalho. Tá? A gente não segue muito a linha de pesquisa, apesar de ser um curso que vai ter uma proposta, né, um projeto de pesquisa, mas ele é um curso bem voltado para o mercado. Então, é claro que ele vai tentar te trazer conhecimentos de mercado, vão ter estudos de caso, vai ter muita parte de pesquisa e trabalhos para apresentar em sala de aula durante as disciplinas, mas um ponto que a gente bate muito durante o mestrado nas politécnicas seria o empreendedorismo. Então, mesmo o profissional aqui no Brasil, que independente da tua área de formação, tu vem para Nova Zelândia e busca explorar um pouco mais esse teu espírito empreendedor, na verdade o curso ele te incita, né, a trabalhar melhor essas oportunidades que existem no país ou mesmo no teu próprio país de destino, ou seja, o mercado global, para que tu possa estar realmente desenvolvendo um trabalho nessa área, tá? E muitos dos nossos estudantes acabam apresentando um projeto de pesquisa voltado para um plano de negócio, que muitas vezes não existe na Nova Zelândia. Tem casos de estudantes que fizeram fisioterapia, né, no Brasil, e aí vieram cursar uma pós-graduação conosco, depois um mestrado, e desenvolveram ideias ao longo desse curso, né, como a Aline diz, o curso em si, o mestrado, ele é um divisor de águas na tua vida, né, então ele abre a cabeça para tu imaginar, seja propostas de negócios, necessidades reais que existem no nosso dia a dia, e realmente o curso ele vem para te dar te apresentar esse conteúdo que tu possa desenvolver cada vez melhor. E uma coisa... Posso complementar um pouquinho do que ele disse, para inclusive ver essa semelhança com o Brasil? Quando você disse, né, da questão da ferramenta do estudo de caso, isso é muito o que é feito no mestrado profissional no Brasil. Não sei, estudos de caso, né, são os cases. Então, as pessoas tendem a sair de um mestrado profissional com capacidade para prestar consultoria, trabalhar em controladoria, auditoria, que são etapas aí dentro do processo produtivo de uma empresa, né? E isso, obviamente, ligado às especificidades de cada setor, como eu mencionei, setor de biologia, de saúde, de educação, de direitos humanos e por aí vai. Então, tem essa coisa em comum com o Brasil. Legal. E uma coisa que eu entendi aí também é com relação às diferenças entre mestrado e pós-graduação, porque eu acho que a pós-graduação ela é uma especialização e o mestrado uma especialização mais profunda, não é isso? Né, você vai mais a fundo naquele
naquela pesquisa ou naquele objeto de estudo ali que você está fazendo, do que numa pós-graduação, que é basicamente você sentar na aula e o professor mais ensinar, né? O mestrado você bota a mão na massa mais, pesquisa mais e se mostra mais. Acho que é mais ou menos isso, né? E nós temos esse curso, inclusive, tá, Rosana? Nós temos uma pós-graduação em Applied Management, que é o que compõe a primeira parte desse curso de mestrado. Então, muitas vezes o estudante não está seguro se ele quer seguir o mestrado, mas ele topa começar através da pós-graduação, ele não está muito afim de dissertar novamente, né? Tem trauma do TCC ou inúmeros traumas que a gente tem nessa vida aí, e aí ele acaba optando pela pós-graduação em gerenciamento aplicado, que é um curso que tem 1 ano acadêmico, seria o equivalente a 10 meses do calendário, e ao término do curso de pós-graduação, dessa especialização, se ele quiser seguir adiante, né? Quiser trabalhar num projeto de pesquisa legal, investir no seu projeto em si, ele pode aproveitar todas essas disciplinas e pagar a diferença, né, e recebe uma carta de oferta para um curso de mestrado. Basicamente é isso. Anderson, eu diria que a maioria dos brasileiros tem um pouco de medo de mestrado, viu? Estou falando aqui porque, né, eu pessoalmente, né, eu tive amigos que fizeram mestrado e eu sempre pensava, nossa, eu não quero fazer isso nunca, porque eu achava que era totalmente acadêmico, né? Eu achava que não era uma coisa que eu ia gostar de fazer, porque eu sou muito prática, né? Eu gosto de fazer as coisas, gosto de ver acontecer mesmo, não ficar estudando ali muito. E agora, eu acho que, nossa, realmente está desmistificando tudo isso na minha cabeça, porque eu estou entendendo que existem outras possibilidades, né? Dá para você fazer um mestrado que tem outro foco, não só acadêmico, né? É simplesmente você aprofundar mais num assunto que você já gosta, porque você não vai fazer um mestrado de uma coisa que você não gosta. Então, acho que é bem interessante entender isso, né? Para as pessoas que estão assistindo também entender isso. E quebrar esse tabu, né? Exatamente. Esse trauma, né, que as pessoas têm, né, de ver, poxa, o mestrado está algo tão distante da minha realidade, né? Eu vejo muito isso, porque trabalhando com intercâmbio, né, já há muitos anos, quando eu apresento a ideia de um mestrado, a maioria das pessoas, ela se assusta de primeira, né, nossa, mas um mestrado, tipo, eu posso fazer um mestrado no exterior, né, tipo, é possível, existe essa possibilidade, porque aqui no Brasil a gente também tem essa ideia de que o mestrado, não é tão fácil assim, não é tão fácil assim de você ingressar, não é tão fácil de você cursar, né? E depois você fazer o quê? Só ser professor, teoricamente, né? Então, aí eu penso aqui, já tocando nesse assunto, né, de possibilidades, né? Vamos falar sobre isso agora, então. Quais são as possibilidades que o aluno passa a ter depois que ele cursa esse mestrado, né? Quais são as perspectivas de carreira aí que uma pessoa que cursa um mestrado pode esperar? Quem por mim? Pode começar, já começou falando aí. Então, acaba que eu permeei um pouco essa questão pensando no profissional, né? Porque no caso do acadêmico, o foco vai ser especialmente para ser docente e ser pesquisador. Então, não necessariamente, se ele não quiser ser professor, ele pode entrar em instituições ligadas, né, agências de fomento. No caso do Brasil, você pode trabalhar no IBGE, no DIEESE, né? A gente tem várias instituições aí no país, estou falando agora como economista, que constroem dados que vão ser usados para formuladores de políticas públicas. Em outras áreas, nas ciências biológicas, a gente também aí tem diariamente sendo contratados mestres, doutores e pós-doutores para realizar pesquisas, né? Então, pode ser que a pessoa não tenha o perfil para ser docente, né? Que exige aí outras características, mas o pesquisador, que é algo, né, vamos dizer assim, mais introspectivo, mais solitário, exige ele talvez um trabalho no dia a dia com a sua equipe, o mestrado acadêmico permite. O profissional, como eu já disse, como ele vai estar muito ligado a nichos de mercado, ele tem essa possibilidade de observar o que o mercado está começando a demandar. A gente está num momento de uma discussão muito forte, né, de profissões que estão desaparecendo e outras que estão surgindo. A gente tem um estudo feito aí para o mundo de algumas profissões que estão desaparecendo. Então, agora com a pandemia isso ainda está mais forte, né? Então, as pessoas estão identificando no mercado
e as próprias empresas demandas específicas, e eu acho que o mestrado profissional tende também a crescer mais ainda, como já vem crescendo. E isso que você mencionou dos traumas, né, porque realmente o mestrado acadêmico é para quem gosta de estudar diariamente, ele tem que desenvolver uma capacidade muito crítica, porque não é uma forma de ensino passiva, né? Ele tem que mostrar o diferencial dele, e quando vem essa demanda específica do mercado, facilita um pouco, e ele consegue, inclusive, enxergar progressões de carreira. No caso do acadêmico, às vezes ele fica preso, inclusive, ao setor público, porque como se projeta muito ser contratado para uma universidade pública, isso depende de editais, e a demanda na privada, a oferta, né, de trabalho na privada é pequena comparada ao grande número de doutores e professores, de doutores e mestres. Então, no mestrado profissional, você consegue aí fazer uma pesquisa junto com o mercado e identificar aquele que mais se adequa ao que você está buscando, né, está pesquisando aí como possível opção. Seria a minha opinião, assim, né, do lugar que eu estou, que é de uma professora, coordenadora de curso, e que vê para onde que os alunos saem quando se formam. Sim. Exatamente. Anderson? É muito parecido, né, no nosso projeto, o nosso mestrado profissional na Nova Zelândia. Obviamente, os estudantes que se qualificam, que concluem o curso, a maioria segue na Nova Zelândia. Eu desconheço algum deles que tenha retornado para o Brasil, pelo menos é uma realidade que nós temos, né, e já é uma outra pergunta que a gente vai estar conversando ali na frente, questão de oportunidades futuras. Mas esse profissional que conclui o curso, ele consegue pôr em prática o conhecimento dele em praticamente qualquer empresa, né? Porque qualquer empresa tem uma necessidade enorme de gerenciamento, né? Então, esse profissional aí, ele vai galgar alguma posição sênior dentro de uma empresa, obviamente ele vai estar trazendo todo o conhecimento acadêmico, a experiência profissional, então ele tem um a mais, né, na hora de disputar outros cargos e aplicar para vagas de empresa, seja um gerente estratégico, um gerente de projetos, gerente de mudanças, enfim, gerente de operações, ou de marketing, ou propriamente consultor, né, como a Aline comentou. Então, muitas vezes esses profissionais acabam se especializando em uma área específica ao longo do curso, e obviamente o estudante de mestrado, ele tem a permissão de trabalho, então ele já está inserido de uma certa maneira no mercado de trabalho e vai desenvolvendo, em alguns casos, um projeto de pesquisa voltado para aquela necessidade da empresa que ele trabalha, seja uma mudança de procedimento, ou um novo projeto, ou um projeto de expansão da empresa. Então ele consegue aplicar diretamente, né, aquele conhecimento, seja ao longo do curso dele ou após concluir o curso, né? E é claro que essa bagagem que ele conseguiu agregar ao longo do curso, ele consegue de diversas maneiras colocar em prática, né, assim que ele se inserir no mercado de trabalho, porque o curso ele é bem abrangente, né? Ele trabalha tanto a questão de ética, trabalha o mercado global, né, a questão de globalização, de maneira geral. Então ele não fica muito restrito somente às necessidades locais do país, né, da Nova Zelândia ou do Brasil, enfim, sai praticamente um profissional apto a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Sim, eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, sobre o sistema de ensino, a Aline comentou como que é diferente no mestrado, e eu acho que é muito diferente do Brasil com a Nova Zelândia, já de cara, né? Quando eu fui para a Nova Zelândia, uma das coisas que me chamou muita atenção é o jeito do ensino, né? A independência que o aluno tem que ter. E eu acho que isso já vem lá de quando eles são crianças, né? Vem lá do ensino primário, né? Esse incentiva ao pensamento crítico, né? Então eles crescem com aquilo. E eu já tive vários alunos que foram para a Nova Zelândia e tiveram dificuldades, às vezes, em um curso de diploma ou numa graduação que não é nem um mestrado, porque eles não conseguiam atingir esse nível de pensamento crítico. Nós achamos que nós somos muito abertos aqui no Brasil, né? Que a gente consegue criticar qualquer coisa, mas é muito diferente você analisar, você realmente ter um pensamento crítico, conseguir ver todos os lados e conseguir desenvolver
desenvolver isso academicamente. Então, eu já vi muita gente passar dificuldade porque não sabe que tem que estudar sozinho em casa, né? Acostumou com o professor tendo que falar, olha, você tem que estudar isso, isso e isso aqui, né? E não, nós estamos trabalhando esse assunto, e aí você vai para casa, pesquisa aquele assunto, lê sobre aquele assunto, vê livros sobre aquele assunto. A pessoa não sabe que ela tem que fazer aquilo. Ela espera que o professor tenha que demonstrar tudo como é aqui no Brasil. Então, acho que essa é uma diferença muito grande que eu senti na pele quando eu fui estudar na Nova Zelândia, porque eu esperava que o professor ia me falar o que vai cair na prova, né? Aquela coisa assim, né? O professor fala a matéria, eu estudo aquela matéria. Mas você tem que aprender a ser independente, a buscar por você mesmo, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante e que, pelo que eu entendi, acontece no mestrado aqui no Brasil, mas não ainda em níveis mais baixos de ensino, né? Então, com certeza. Talvez isso é uma evolução aí que eu espero que aconteça, né? Porque é muito, muito interessante a criança desenvolver esse pensamento crítico, né? Acho que se torna um ser humano bem mais aberto a tudo e bem mais criativo, né, no futuro. E eu costumo dizer, na verdade, Rosana, que essa é a nossa maior dificuldade na hora de explicar para o estudante internacional essa diferença, né, de fazer um curso no exterior. Então, não somente o mestrado ou a graduação, a pós-graduação, né, o professor, na verdade, ele é um facilitador ali, né, na sala de aula, né, ele tá ali, ele tem o material que ele vai apresentar, mas em nenhum momento ele é aquele que te pega pelo braço e te conduz para a linha de chegada, né? Então, a gente sempre comenta que o conteúdo está ali, o professor vai trazer um case para ser debatido em sala de aula, a matéria para a semana que vem é aquela ali, então a gente vai conversar sobre aquele assunto na próxima semana, mas não tem esse estilo, como tu mesmo comentou muitas vezes na graduação ou no nosso ensino médio, né, que tu... eu vim para assistir aula, né, eu vim para aula. Não é? Eu senti muito, porque aqui tem muito explicar a matéria, né, e lá na Nova Zelândia não tem explicar a matéria, tem o professor tira as suas dúvidas, você estuda a matéria em casa, né? E aí você chega lá, se tem alguma dúvida, o professor vai tirar a sua, assim como os demais, né? Você vai aprender com os outros também, né? Eu não sei se eu estou falando errado, Aline, se já mudou alguma coisa aqui em relação a você como professora, né? Mas eu senti muito quando eu fui estudar fora por causa dessa cultura nossa do Brasil, do professor explica a matéria e te fala o que você tem que estudar ou fazer. Sim, isso é a base do ensino no Brasil, né? O formato aí da Revolução Industrial, onde o professor é o protagonista, mas isso tem sido muito revisto, criticado, né? Você também fez o curso do Murilo Gun, né? Sobre reaprendizagem criativa, e eu mesmo, professora da área de método quantitativo, isso é um desafio, deixar essa liberdade maior para o aluno, porque eu venho dessa base onde o professor realmente é o protagonista. Mas, sobretudo agora com a pandemia, onde as pessoas vão ter, né, o espaço dela em casa tendo que ser adaptado para estudos, o professor vai realmente deixar de ser protagonista. Mas isso envolve uma mudança de ensino que, como você disse, vem lá do ensino das crianças. Né? Na pós-graduação a gente consegue fazer isso e o Brasil ainda está em evolução. Como você me disse, eu tenho amigos que fizeram doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, e lá você não tem essa questão de sala de aula. Eles distribuem as leituras e você vai para casa, vai ler, e depois você vai desenvolver um paper sobre aqueles temas que foram entregues pelo professor. Não tem aula. Isso ainda é feito de maneira muito pouco representativa no Brasil. Estou falando de um país de dimensão continental, então a gente tem muita diversidade, mas da minha visão, né, de 11 anos como professora e dos anos anteriores como estudante, a gente ainda tem aí um caminho bem grande para evoluir, mas isso passa por políticas educacionais, pedagógicas, então dá mais umas 2 horas aqui de vídeo, se a gente quiser explorar esse assunto. Com certeza. Como nós não temos 2 horas, vamos para a próxima pergunta.
Eu acho que é uma pergunta que as pessoas devem ficar curiosas também com relação a custo, né? Para a gente conseguir comparar custos de um mestrado no Brasil e no exterior. Né? Claro que aqui no Brasil existe a possibilidade de cursar um mestrado com bolsa, que é assim, né? Claro, excelente para quem é brasileiro e tem essa oportunidade, mas quem não tem, tem a opção de pagar também por isso, né? E acho que é legal para poder ver mais ou menos o custo-benefício e que também é possível cursar um mestrado no exterior, né? Então, acho que a Aline, se quer começar de novo para a gente aí, só falando quais são os custos que você... para a pessoa cursar um mestrado no Brasil? Sim, vamos lá. De novo, a diferença entre públicas e privadas e entre acadêmico e profissional, né? Independente se é acadêmico ou profissional, a universidade pública não pode cobrar. E aí, o que vem acontecendo são editais que são abertos anualmente e aí empresas entram, no caso do profissional, financiando, oferecendo bolsas de estudo ali para os alunos que forem selecionados no processo seletivo. O acadêmico é como você mencionou, são bolsas de estudo, às vezes da própria instituição ou às vezes de agências de fomento, CNPq, CAPES e outras existentes no país. No caso das privadas, tanto o acadêmico quanto o profissional, obviamente, né, vão ser cobrados, e aí eu fiz alguns levantamentos no caso da minha área, tá? Eu posso mencionar o nome das instituições? Pode, né? São informações que eu coletei no site delas. Então, por exemplo, a FGV tem mestrado profissional em economia, são 24 meses de duração, né? Então, a pessoa tem possibilidade de pagar 24 parcelas de 4.500, ou tem outros planos para pagar em 30, em 36 meses, mas, obviamente, elas vão pagar um maior montante em razão da cobrança de juros. A Mackenzie também tem mestrado profissional em economia, e aí, para esse ano de 2020, ela está cobrando 3.240 por mês. O IDP, em Brasília, mestrado profissional também, foi o mais barato que eu achei, 24 vezes de 2.632. Então, esses são os profissionais, né? Acadêmico, a FGV oferece... que eu me lembro agora, está na faixa de quase R$5.000, mas eles também oferecem bolsas de estudo para os alunos né, que não têm condição, então eles vão assinar alguns termos ali e vão ser bolsistas dentro da instituição. E aí, dentro dessas instituições privadas, você ainda tem outros mecanismos. Você pode ser monitor de disciplinas e ser remunerado por isso, você pode dar aula na graduação e ser remunerado por isso. Isso auxilia no pagamento do curso de pós-graduação, né, estrito sensu, no caso, tanto acadêmico quanto profissional. Mas o profissional, né, aqui para a gente comparar um pouco do que o Anderson está trazendo, então a gente vai desde mestrados da FGV, que é um nome muito forte no país, né, R$4.500, até o mais barato que eu achei, de R$2.600, que é do IDP de Brasília. Eu até fiz contato com o consultor e ele achou que eu estava querendo contratar. Eu falei, não, agora não. Tudo bem. Mas seria isso, as informações que eu tenho. Então, seria mais ou menos, vamos supor que eu estou colocando aqui 4.500 por mês, né? Que é mais ou menos. Aí, vezes 12, que é um ano, daria em torno de R$54.000 por ano, certo? Mas sim. É um mestrado de 2 anos, não é isso? 4.500 vezes 24 vezes, é isso? Isso, vai pagar isso em 2 anos. Quem não tiver condição, paga em 30 ou até 36 parcelas. Tá, então esse curso custa pelo menos R$108.000. Exatamente. E o da IDP... Só para vocês terem ideia, um curso de doutorado na FGV é R$200.000. Poxa vida. Vamos para Nova Zelândia, gente. Vamos para Nova Zelândia, vocês vão tirar muito mais vantagem. E esse da IDP que tu comentou vai ser na faixa dos 70.000. Esse é em torno de uns 3.000 por mês, vezes 24, né? O da Mackenzie é 3.240 por mês, né? São 24 meses. Tem que fazer os cálculos, não fiz, só trouxe as Cada 77. Uhum. Esse da Mackenzie. Eu também estou com a calculadora aqui só para curiosidade. Interessante. Muito, muito interessante. Depois eu vou te pedir até esse levantamento. Eu fiz um roteirinho, depois eu posso encaminhar o arquivo. A Nerd fez. Com certeza, muito obrigado. Bom, concluiu, Aline? Desculpa. Sim, eu posso só falar uma coisa antes que eu me esqueça? Lembra quando você me perguntou, Rosana, sobre os pré-requisitos aí para você ingressar?
tem uma coisa importante, né, que obviamente eu não sei como é que funciona na Nova Zelândia e talvez o Anderson possa complementar, esclarecer. No Brasil, quando você vai entrar no processo seletivo, ou você vai ter uma prova ali de inglês, ou durante o curso de pós-graduação você vai ter que fazer uma prova de proficiência em língua inglesa. Então, porque há muitas leituras, independente se é profissional ou acadêmico, são feitas em inglês. Então, isso acaba, às vezes, sendo um problema para alguns estudantes, porque algumas pessoas não tiveram condições de ter acesso, ou criar, né? Tem muitas pessoas que têm traumas com língua estrangeira. Então, talvez fosse interessante você dizer, assim, para estudar lá fora, qual que é o nível que a pessoa tem que ter de língua estrangeira. Bem interessante. O nível para estudar lá fora, com certeza vai ter que apresentar um exame de proficiência oficial. Existem diversos, né, exames aceitos. O mais conhecido no Brasil é o IELTS, mas também tem o TOEFL, o Cambridge, né, o CAE, tem o English Cert. Enfim, esses testes são reconhecidos internacionalmente. Existe o site do NZQA, o equivalente ao nosso MEC aqui do Brasil, e essa lista está toda descrita lá. Para quem está mais familiarizado com o IELTS, precisa apresentar um IELTS acadêmico para ingressar em um mestrado, com a nota equivalente a 6,5, na média, e nenhuma das bandas menos de 6. Tá. Eu acredito que para o Brasil também, né, para cursar um mestrado, deve ser algo muito próximo dessas notas aí. Legal, só complementando aqui, Aline, aqui na Nova Zelândia, se a pessoa não tiver ainda o inglês adequado para entrar no mestrado, ela pode ir cursar um pouquinho de inglês antes, até ela chegar naquele nível, né? E daí ela faz a prova. Estando já na Nova Zelândia, é claro que, né, você sabe, você já foi à Nova Zelândia, é muito mais fácil, né? Você está inserida ali na língua o dia todo, né? Tudo que você vai fazer tem que ser em inglês, então a velocidade com que você atinge o nível necessário, ela é muito maior do que se você tivesse aqui no Brasil, né? Então existe essa possibilidade. Se a pessoa quer fazer um mestrado, mas o inglês ainda não está perfeito, dá para estudar inglês antes, até atingir o nível para poder fazer um mestrado, se você já tiver todo o lado acadêmico, claro, né? Pronto. Exato. Tá. Bom, falando dos valores na Nova Zelândia, hoje o nosso mestrado, né, o curso, ele custa o equivalente a $24.000 neozelandeses e mais 2.400 de taxa interna, dá 26.400. Sobre os 24.000, que é a parte de tuition do curso em si, tem 20% de desconto. Então, o valor final, né, curso mais taxa administrativa, dá o equivalente a $21.600, se eu não estiver enganado. O dólar da Nova Zelândia tem flutuado um pouquinho, mas dentre os países que utilizam o dólar como moeda oficial, é o que tem o câmbio mais baixo. Então, hoje o dólar neozelandês está nessa faixa aí de 13,20 ou 3,50. Então, eu peguei uma faixa aí do dólar de 3,20, porque até o ano passado já esteve aí na faixa de 2,60, né, Rosana? Mas calculando esses 21.600 a um dólar de 3,20, dá o equivalente a R$69 mil, que seria muito próximo desse mestrado no IDP ou na Mackenzie em si, né? E uma das vantagens que tu pode também tem que levar em consideração é que ao longo do curso o estudante pode trabalhar meio período, 20 horas semanais, e a partir do mestrado, então no mestrado especificamente, o cônjuge pode vir para Nova Zelândia. Então, se a pessoa for casada ou conseguir comprovar que reside sob o mesmo teto, aí é uma conversa mais específica, que a Rosana vai poder orientar os estudantes, mas o cônjuge pode vir para Nova Zelândia com o visto de trabalho, então entra no país com o Work Visa, e por conta do cônjuge ter o Work Visa, os filhos têm acesso à educação. Então, é o estudante trabalhando meio período, é o familiar, né, o partner trabalhando período integral, quantas horas puder trabalhar, e o governo pagando a educação, ou seja, no caso do Brasil, tu ainda teria que pagar pela educação dos teus filhos, né, independente de ser uma escola particular. Na Nova Zelândia, o governo está custeando a educação. Então, é uma chance de tu recuperar boa parte desse investimento. Existem planilhas, inclusive, né, para que tu possa fazer esse levantamento. A gente pode estar compartilhando com vocês, de que é um investimento que tu recupera, né, um período mais rápido, inclusive ao concluir este mestrado de 1 ano e meio. Não sei se eu estou avançando para a próxima questão, Rosana, mas a gente fala que alguns cursos da Nova Zelândia tu tem direito a aplicar para o visto pós-estudos.
que nós chamamos de Post-Study Work Visa, e durante esse período de pós-estudos, então após o mestrado, o estudante tem direito a 3 anos de visto de trabalho, tanto ele quanto o partner. E aí nós costumamos dizer que o estudante recupera esse investimento do mestrado, né, durante o seu período aí de visto pós-estudos. Mas fica nessa faixa aí vamos arredondar os R$70 mil o curso do mestrado, fora as questões de comprovação financeira, que é o que o estudante precisa apresentar para aplicar para o visto, tanto ele quanto os familiares, se estiverem envolvidos. E um último ponto, já que a Rosana comentou, se o estudante não tiver nível de inglês, hoje nós temos uma bolsa de inglês, que ela inicia com 6 meses, tá? Então, na verdade, tu entrega para a IEP toda a documentação para ingresso no mestrado, porém não tem nível de inglês suficiente, então nós vamos emitir uma carta condicional, uma pré-aceitação no curso da SIT, e aí, de posse dessa pré-aceitação, tu aplica para a SLAC, a nossa escola de inglês. Então, tu recebe uma carta de oferta para estudar inglês por 6 meses, se tu passar na prova de inglês, o exame de proficiência que nós comentamos agora há pouco, tá? Todo aquele valor que tu pagou pelo inglês, ele é descontado do teu mestrado. Então, se o teu mestrado vai sair 21.600, tu pagou $9.000 pelo inglês, tu vai pagar 12.600 lá na frente para cursar o teu mestrado. Então, é como se teu inglês tivesse saído de graça, não é? Nós costumamos não recomendar que pense dessa maneira, porque tu estás pagando por um curso de inglês, e se não atingir a nota, tu vai ter que retornar para o Brasil ou comprar mais tempo de inglês. A gente tem, inclusive, uma prorrogação dessa bolsa. Então, nós costumamos dizer que o valor investido no inglês, se tu alcançar o nível, ele é descontado do teu programa principal de estudos, então é uma maneira de incentivar. E o mais importante de tudo é que o brasileiro, ou quem quer que venha estudar conosco, esteja bem consciente que em 6 meses ninguém sai do nível básico ou pré-intermediário para um nível avançado de proficiência. Então, é um projeto pé no chão, né, Rosana? Você tem que estar bem alinhado, fazer algum teste antes conosco para dar uma situada como é que está o teu nível de inglês. E se o teu projeto é iniciar um mestrado, enfim, em fevereiro do ano que vem, quando as fronteiras provavelmente já estarão abertas, não é? Se tu for iniciar o mestrado naquela época, nós já recomendamos que tu comece a estudar inglês a partir de agora, né? Não jogue toda essa... né, toda essa responsabilidade sobre o teu curso na Nova Zelândia, já começa estudando aqui. Sim, é isso. É muito interessante tudo isso, né? Acho que a Nova Zelândia está aí com umas vantagens únicas, né? Eu fiz vídeos aqui com a Irlanda e Canadá, e o mestrado da Nova Zelândia é o único que oferece essas vantagens de poder levar o parceiro ou a parceira, né? E os filhos poderem estudar como estudantes domésticos, ou seja, não precisa pagar como estudantes internacionais, né? Não precisam pagar para uma escola, eles podem ir para a escola super de qualidade também, e isso meio que, vamos dizer, incluído aí nesse pacotão, né? E essa outra oportunidade de ter uma experiência de trabalho, né, que é o que o governo dá, né, essa possibilidade de ficar mais 3 anos no país, adquirindo mesmo experiência para complementar o seu curso. Né? Então, esse é o objetivo desse período depois do curso, que você ganha, entre aspas, né, para ficar no país. E como você falou, podendo trabalhar durante o curso, todo mundo fala, pode assistir aí, as pessoas pensam, tudo bem, é mais barato o curso, mas e o custo de vida? Né? Realmente o custo de vida vai ser mais caro, né? Mas a pessoa também tem a possibilidade de trabalhar lá, ganhando também em dólar, que é a mesma moeda que vai pagar as contas, né? Então, acaba que vai equiparando aí de uma forma ou de outra. E, além dessa possibilidade, eu sou, claro, bem suspeita, mas eu acho que qualquer curso que você faz no exterior, ele agrega muito mais do que somente o curso também, né? Porque você aprende ali uma cultura nova, você aprende a lidar com as adversidades de uma forma diferente, com uma cabeça mais aberta, porque você está lidando com um monte de gente que não é igual você, né? Quantas vezes eu já passei por situações em que eu achava que uma pessoa, por exemplo, não gostava de mim, mas não é só o jeito dela, ela é totalmente diferente, né, de nós brasileiros. Então, eu acho que é muito rico
se você tiver a oportunidade de estudar no exterior, que seja inglês, né, enfim, pós-graduação, mestrado ou qualquer curso, mas eu acho super válido também por essas outras razões, né, de abertura de cabeça. Sem tirar, é claro, aí, o mérito do estudo, porque eu acho que estudar por si só, ele já se abre a sua cabeça, né? Seja no Brasil, seja qualquer tipo de curso que você fizer, né? A gente está sempre em busca de evolução e melhoria, e essa é uma forma excelente aí de melhorar, estudar seja qualquer matéria. Mas, enfim, então acho que estamos chegando ao final aqui, e eu acho que seria super interessante vocês fecharem contando para a gente quais são as vantagens que vocês veem de se estudar um mestrado em geral, e, claro, fiquem à vontade para complementar o que quiserem aí para finalizar para a gente. Vou começar com você, Anderson, porque toda hora eu comecei com ele, né? Então ficou meio assim, né? Seu microfone está desligado, eu acho. Verdade. Obrigado por lembrar, que às vezes eu me esqueço. Pegando o gancho do que a Rosana comentou, a gente sempre fala que o intercâmbio é a sua melhor experiência. É claro que o curso ele é importante, ele é fundamental, é o que nos motiva, muitas vezes, cruzar o oceano e residir durante um tempo lá fora, né? Mas o que mais agrega a Nova Zelândia utiliza muito isso nos motes, né, das campanhas deles, sobre a experiência, né, do país, dos corações abertos, das mentes abertas, né, e de espaços abertos. É um país que tem muito espaço para crescer, um país com menos de 5 milhões de habitantes, enfim, diversos pontos aí que levam as pessoas a considerar a Nova Zelândia, que cabe a Rosana e a equipe da IEP apresentar para vocês, mas realmente é um país que precisa de muitas pessoas para crescer, quanto mais em regiões específicas da Nova Zelândia, como a região de Southland, que é onde fica a nossa instituição. Tá? É um estado da Nova Zelândia que tem uma importância muito grande para a economia do país, e é uma cidade, né, a cidade de Southland, de Invercargill, no estado de Southland, que tem apenas 60 mil habitantes. Então, tem muita oportunidade para poder crescer, custo de vida muito baixo, e a vantagem de vir fazer um mestrado conosco é que pode, inclusive, além de agregar o teu conhecimento, te tornar um profissional como referência, seja no Brasil ou se quiser continuar na Nova Zelândia, tu pode pensar no teu período pós-estudos, né, que a Nova Zelândia vai poder te oferecer ao término do teu curso, as oportunidades que tu vai ter de contato com os locais, com oportunidades de estágio, oportunidades de emprego ao longo do curso, a possibilidade de trazer a tua família também para a Nova Zelândia, e muitos dos estudantes acabam nem voltando, porque ele consegue obter uma excelente oportunidade de emprego ou excelentes propostas de trabalho na própria Nova Zelândia, e aí quem estiver pensando em residência, imigração, que é um outro assunto, né, pode inclusive considerar esses pontos, essas vantagens que o mestrado te concede. Então, Nova Zelândia é um país que está de braços abertos. Quem pensa em vir para a Nova Zelândia para cursar um mestrado e retornar ao Brasil, perfeito também, vai retornar como um profissional com uma excelente formação no exterior, vai ser um diferencial na empresa, nós costumamos comentar, e tem uma visão, né, global aí, dá para ampliar a tua visão do mundo como um todo, né? E a gente fala por último que se é para escolher um cantinho do mundo para viajar, então já vai, né, lá para o lado da Oceania, vai para o lado da Nova Zelândia, porque se fosse só para fazer turismo, de repente, tu não ia começar por aquele lado lá, né? De repente tu ia para a América do Norte, ia pensar para a Europa, então já vai para a Nova Zelândia, que está lá do outro lado, né? A gente costuma falar que é logo ali, né? A Nova Zelândia é logo ali, mas dá essa oportunidade para o país que realmente está de braços abertos e gostaria muito de receber cada vez mais estudantes internacionais qualificados. É isso, a nossa palavra. Bom, eu posso ler uma listinha que eu fiz aqui, que eu acho que para não ter nem erro de esquecer. Eu lembro que você nos perguntou previamente para pensar, né, quais as vantagens de fazer um mestrado no Brasil e no exterior. Então, eu elenquei aqui para os dois lados, porque isso vai de acordo com a trajetória de cada um, né? E algumas coisas já foram contempladas na fala do Anderson. No exterior, né, obviamente, muitas empresas valorizam uma formação internacional,
dada a qualidade da instituição, a experiência vivida e a possibilidade de trazer uma nova bagagem, né, um novo perfil aí de conhecimento. Além disso, lá fora, você tem a possibilidade de estudar temas que nunca foram abordados, né, dentro das fronteiras aqui, vamos dizer assim, e que podem ser, inclusive, aproveitados em instituições do ponto de vista mais locais, assim. Não precisa nem de dizer que é a questão da vivência, né? Eu conheço Rosana há algumas décadas, eu não vou enumerar, mas eu vejo o que a Nova Zelândia trouxe para ela enquanto pessoa, né? Eu me apaixonei pelo país, fiquei 21 dias lá, ia esse ano ficar 3 meses na Nova Zelândia, a pandemia não deixou, né? Eu ia fazer uma qualificação, fazer um curso de inglês, eu ia aprimorar, né, para melhorar a minha vida acadêmica aqui, mas a pandemia não deixou, mas eu ainda vou voltar para fazer isso. Então, não precisa nem de elencar a questão da vivência, de fluência do idioma. E, além disso, um título com validade internacional, ele tem muito peso no currículo, né? Aí vem uma outra ressalva, né? De toda decisão que essas pessoas que têm, né, que pensam em fazer, ser pautada em pesquisa. Pesquisar realmente a questão de validação do diploma, né, que ela for obter, independente se é na Nova Zelândia ou não, caso ela retorne para o Brasil, que isso é muito importante, para além também do que ela imagina disso para a vida dela, não só pensar nos retornos mercadológicos, né, mas é uma decisão muito séria, e assim, eu acho muito corajoso, eu acho que é realmente sair da zona de conforto, né, nós somos convidados o tempo todo a sair, então não deixar que ninguém te diga que você não pode fazer uma coisa. Você pode. Obviamente que vão ter obstáculos no meio do caminho, né? Então, se paute aí do máximo possível de conhecimento, de pesquisa, para você tomar a decisão mais subsidiada possível. No caso da pessoa que fica com receio, né, que está pensando em ficar no Brasil, obviamente, se ela fez o mestrado profissional acadêmico no Brasil e ele é avaliado pela CAPES, ele tem a pessoa vai ter um título que é válido em todo o território nacional, ela tem que se atentar à universidade que ela fez, né, pública ou privada, mas qual que é o ranking, como essa universidade tem sido aí avaliada nos seus espaços. E para quem tem, eu não sei se existe essa possibilidade com a Nova Zelândia, mas no Brasil tem uma modalidade que chama doutorado sanduíche, por exemplo, que é você fazer uma parte do doutorado aqui e uma parte você faz no exterior. Não existe mestrado sanduíche, mas existe doutorado. Então, para quem tiver curiosidade também pode depois pesquisar. E em termos de dicas mesmo, né, eu acho que qualquer decisão ela precisa de planejamento, de paciência, não fazer nada no atropelo e de autoconhecimento. Então, no caso do mestrado profissional, que é muito ligado ao mercado, né, é claro que muitas pessoas conseguem trabalhar e estudar durante a graduação. Então, ele já sai com uma inserção laboral, ele consegue identificar melhor esses nichos que vão demandar mestrados profissionais. Mas o que eu mais vejo é sendo recomendado para pessoas que já trabalham, já conhecem um pouco do mercado, do dia a dia, para aí sim ele tomar, né, começar a trilhar essa opção do mestrado profissional. O acadêmico já não exige isso, porque um aluno que nunca trabalhou, como ele vai vai se dedicar a aprofundar para ser pesquisador e professor, ele não necessita de experiência profissional. Então, para o mestrado profissional, que é o caso que o Anderson está mencionando aqui, eu acho que essa bagagem um pouco do mercado ajuda ele não se frustrar e não fazer escolhas equivocadas, né? Mas, no mais, seria isso, pesquisar, se conhecer, né? Então, é um trabalho árduo que leva a vida toda, a gente nunca cessa esse processo de autoconhecimento e pesquisar muito. A gente está na internet, aqui é um mundo de conhecimento, a Rosana está aqui fazendo esse trabalho lindo, né? Isso aqui serve de utilidade pública, vou divulgar para todos os meus alunos, se Deus quiser, e é isso que a gente precisa, né? Vamos divulgar conhecimento para as pessoas tomarem as decisões de maneira mais segura e com menos risco e incerteza, vamos dizer assim. Seria... Eu acho que para mim travou um pouco dela. Ô, Rosana, tá me escutando? Eu estou ouvindo também, parece que travou para mim aqui, então acho que ela já estava terminando a fala dela também, vamos ver se ela volta, enquanto isso eu vou concluindo. Voltou, viu só? Então, enquanto isso eu vou concluindo aqui, eu estava esperando você voltar para poder concluir.
né? Você tinha terminado? Tinha mais alguma coisa que faltou falar? A última coisa que eu falei era, assim, eu não sei onde cortou, mas eu acho que eu não tinha mais nada para falar, não. Acho que cortou na hora certa. Mas você está finalizando a sua fala mesmo. Sim. Mas, enfim, o que eu ia falar com relação a tudo isso, eu tenho certeza que todas essas informações vão ser extremamente úteis. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui nessa conversa, né? Espero que as pessoas entendam também que não é tão difícil assim também de se fazer um mestrado quanto a gente achava, né? Como o Anderson colocou muito bem, um tabu, né? Não é um tabu, né? E existe sim possibilidade de se estudar no exterior e fazer um mestrado também, né? E uma coisa que é super importante que a Aline comentou, que eu concordo 100%, é pesquisa e planejamento, né? Não tem como você fazer nada, tomar um passo desse tamanho, né? E sem se organizar bem, sem se planejar bem, sem ter foco objetivo e até mesmo coragem para sair dessa caixinha aí, dessa zona de conforto e mudar, né? Que eu acho que talvez uma parte aí desse autoconhecimento, né? A gente tem que trabalhar para poder enfrentar esses desafios, né? Mas no mais, acho que é isso. Não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Tá tudo Não, eu agradeço a oportunidade. O que eu sempre comento no final é que é importante quem está nos assistindo, quem vier nos assistir e considerar a Nova Zelândia ou outro destino, que sempre procure uma agência de intercâmbio que é referência no destino, que tem know-how, tem conhecimento, tem credibilidade, é reconhecida pelo governo local e tem também estudantes embarcados principalmente para essa qualidade, né, para esse tipo de curso ou para essa instituição, porque aí a agência pode realmente e deve sempre jogar limpo contigo. Olha, a instituição, essa é a expectativa que tu deve ter, esse aqui é o conhecimento, o curso que tu vai encontrar lá. Então, quem estiver nos assistindo realmente podem pesquisar a questão de valores. Os preços são sempre os mesmos, né, Rosana? A gente costuma falar que o valor é tabelado, mas o que vai te garantir muito do sucesso lá na frente também é tratar sempre com pessoas sérias, que já tem uma larga experiência, como a IEP, que é um forte parceiro nosso há muitos anos, desde que eu ingressei na SIT, eu comecei já tendo que aprender com a IEP, né, porque já era agência referência, então eu tive que correr atrás do conhecimento e aprendi muito com vocês, então sou muito grato a tudo que eu aprendi com a IEP e com os estudantes enviados pela IEP, que hoje até já concluíram o curso conosco e alguns, inclusive, já aplicaram para residência na Nova Zelândia. Sim. Nossa, obrigada, Anderson. Fico muito feliz de saber disso, né? Trabalhamos com ética e responsabilidade, eu acho que talvez isso aí acaba sendo um desses efeitos, né, de parceria de longo termo e de alunos que atingem o sucesso e o objetivo deles, né, do intercâmbio. Perfeito. Então, acho que é isso. Muitíssimo obrigada, Aline, pelo seu tempo. Eu sei que você é super ocupada aí, né? Tem um monte de coisa na universidade. Anderson também, né? Representando a América Latina e a SIT na América Latina, então deve ter muita coisa para fazer. Muito obrigada, tenho certeza que foi muito valioso. Valeu demais para mim. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Prazer.